estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Se tem uma coisa que me impede de ser um influencer fitness e ganhar dinheiro fazendo stories da Growth, é o McDonald's. Mais ou menos a cada 2 semanas eu resolvo mudar totalmente de vida, decido congelar a comida pra semana, decido ir na academia todos os dias, pesquiso o que diabos é glutamina, mas daí dá meia hora e eu peço um quarteirão no iFood. Eu tô ocupando minha falta de força de vontade em uma rede de fast food à toa? Sim, mas não dá pra negar que é uma maneira bem efetiva de avisar que hoje vamos falar sobre o McDonald's. Nesse episódio nós vamos ver qual vai ser a estratégia da empresa pro próximo ano e como ela pretende conquistar os consumidores cada vez mais cautelosos. Eu garanto que por mim, infelizmente, eles não precisam de muito esforço no próximo ano. Aliás, qual que é o ponto fraco de vocês em questão de comida? Por favor, me façam sentir um pouco menos culpado aqui. Deixa aqui nos comentários. Também vamos entender por que a China planeja dobrar o número de bolsas em universidades. Você tem algum palpite? E ainda bora ver como foi a estreia da sequência de Coringa, que é o filme Coringa Delírio 2. Bora ver tudo isso juntos hoje então. Vamos lá, a China pretende dobrar o número de bolsas de estudo nas universidades e deve também aumentar o auxílio financeiro a estudantes como parte de uma série de medidas políticas anunciada pelo ministro das Finanças neste sábado. O país vai dobrar a cota anual de bolsas de estudo para estudantes de graduação para 120 mil unidades, para 70 mil unidades na pós-graduação e para 20 mil em programas de doutorado, disse o vice-ministro das Finanças Guo Qingqing em coletiva de imprensa. E garanto que ele deixou explicado tudo isso tintim por tintim. Entendeu? O limite para empréstimos estudantis também vai ser elevado. E por que tudo isso de bolsa? Bom, basicamente porque o desemprego entre os jovens aumentou muito em agosto. Aumentou tanto que subiu para o nível mais alto deste ano. Com a perspectiva econômica incerta, muitos estudantes universitários optam por continuar no campus para a educação continuada. E uma enxurrada de universidades chinesas está estendendo a duração de seus programas de pós-graduação e uma tentativa de aliviar a pressão sobre o mercado de trabalho. O país gastou um total de 93,2 bilhões de ienes para apoiar mais de 30 milhões de estudantes universitários no ano passado, de acordo com o Ministério das Finanças. Os empréstimos estudantis que são desembolsados por bancos totalizaram 70 bilhões de ienes em 2023. Como eu não sinto falta da faculdade. Não sinto. Alan, meu digníssimo host, até a segunda ordem do melhor podcast de notícias de economia do Spotify. Por que você vai falar do filme do Coringa aqui? Bom, primeiro, o filme arrecadou bem menos do que o esperado na estreia doméstica, isso é importante. E segundo, porque eu tô com vontade de assistir o filme e se tudo der certo hoje eu vou no cinema. Coringa Delírio 2 da Warner Bros., uma sequência dos sucessos de 2019, arrecadou 37,7 milhões de dólares em vendas de ingressos nos Estados Unidos e no Canadá em seu final de semana de estreia, informou a empresa de rastreamento de dados Comscore Inc. A arrecadação do filme, que é classificado para maiores de 18 anos, então você aí, Enzo, que por algum motivo escuta a gente, você não pode assistir, ficou abaixo das estimativas da Box Office Pro, que projetavam entre 50 milhões de dólares e 60 milhões de dólares. E olha que essas projeções já tinham sido reduzidas pela metade no último mês, após uma recepção morna da crítica no Festival de Cinema de Veneza, realizado no início de setembro. O primeiro filme do Coringa faturou 96,2 milhões de dólares no mercado doméstico em seu fim de semana de estreia e superou a marca de 1 bilhão de dólares globalmente, se tornando o filme para maiores de 18 anos mais lucrativo de todos os tempos. As receitas deste fim de semana sugerem que Delírio 2 dificilmente vai repetir esse desempenho. Com mais de 2 horas de duração, o filme se concentra fortemente no julgamento do vilão e em seu tempo no Asilo Arkham. No site Rotten Tomatoes, que agrega críticas, o filme alcançou apenas 33% de aprovação dos críticos. E esse filme marca o fim da participação de Todd Phillips, o diretor, com o personagem da DC. Delírio 2 não faz parte da estratégia implementada em 2022 por James Gunn e Peter Safran, co-presidentes da DC Studios, que planejaram uma integração de filmes e séries de super-heróis ao longo de 10 anos, bem ali nos moldes da Marvel Studios, que faz parte da Walt Disney. Você está gastando menos com fast food? O McDonald's já sabe disso e tem uma estratégia para te pegar. E mais, a empresa projeta que o bolso de seus clientes de baixa renda permanece também apertado no próximo ano, segundo o CEO Chris Kempczinski na quinta-feira. Abre aspas. Estamos começando a falar sobre 2025, e minha mensagem para nossas equipes tem sido a de que precisamos nos preparar para outro ano desafiador, fecha aspas. Isso disse ele em comentários em um evento do Clube de Executivos do Boston College.
E ele continua dizendo: precisamos nos certificar de que temos uma proposta de valor realmente forte em todos os nossos mercados. Em julho, a rede de hambúrgueres divulgou sua primeira queda trimestral das vendas nas lojas abertas há mais de um ano em um período de 4 anos. Isso em meio à redução dos gastos dos consumidores, isso após altos níveis de inflação persistente. E por isso, lá nos Estados Unidos, o McDonald's lançou uma oferta de refeição por tempo limitado no valor de $5 em junho, e continua também procurando renovar ainda mais suas ofertas de valor. Os executivos da empresa já disseram anteriormente que esperam que os consumidores continuem pressionados por vários trimestres. Uma maneira de oferecer refeições mais econômicas é com frango, que é muito mais barato do que a carne bovina e tem crescido em popularidade nos últimos anos. Kempczynski disse que a carne bovina é mais de 2 vezes mais cara do que o frango em uma base por quilo. Abre aspas, é mais fácil agregar valor aos produtos de frango do que aos de carne bovina, fecha aspas. Isso disse o CEO da empresa. O McDonald's deve divulgar seus lucros do terceiro trimestre em 29 de outubro. E espere muitos lanches de frango por aí. E bora ler os comentários ao som de Mangos Meat Chili, da Nina Chuba. Eu não sei como se fala isso. Recomendação de Ricardo Ramalho, que estava ouvindo essa música para começar bem a sexta-feira. M007 diz que bom que eu não sou a única que pensa que Milton não é um nome que passa credibilidade para um furacão. Pelo contrário, toda vez que eu ouço, dou risada. Por aqui, tocou Blockbuster 2 and Hypen, de K-pop também. Observação, muito feliz que o Primo Alan leu meus comentários do podcast passado. Camila Lino diz, Alan, você faz minhas manhãs felizes demais com seus comentários. Obrigado. Euler diz, realmente Milton não é o nome que passa credibilidade para um furacão. Gente, é um furacão, vocês querem que ele mude o nome? Vai no cartório e mude o nome? Eric Isao Takahashi Okuyama diz, muito bom, continue assim. Obrigado. Tayane 3 diz, ainda bem que não fui a única que achou o nome Milton fraco para um furacão. Lembrei de Esquadrão Suicida. Graciele Vicari diz, Café e Colômbia só me lembram uma coisa, Café com Aroma de Mulher, que é uma série/novela da Netflix. Assisti inteira quando estava de férias e me fez amar ainda mais essa maravilha de bebida. Murilo Tavares Lotte diz, Milton é o nome de um professor que tive na faculdade. Toda notícia imaginava ele girando e destruindo tudo. E ele disse que estava ouvindo Pride and Joy de Stevie Ray Vaughan. V. Caramano diz, eu tentei aprender alemão durante uma época e eu achei que foi a melhor língua que eu já tentei aprender, mas infelizmente tive que dar uma pausa para aprender italiano. Adriana D. Gerber diz, não ouvi antes do podcast, mas sua indicação de música, God Only Knows, me fez querer ouvir Better Together, do The Turtles. Seria talvez Happy Together? Se for, é uma baita música. Sobre aprender alemão, meu marido fala e quando eu estava estudando, me fazia assistir o clipe da música Saufen Morgens Mittags. Tem mais. A Bands A Exaustão. MacShaw 12 diz, acho aprender alemão incrível, estou tentando inglês por enquanto e ouço o podcast no caminho diário e antes estava tocando Walking on Air da Katy Perry. Carolina Oliveira diz, Alan, fui olhar o Instagram já que você passou só pra saber se você não era uma voz de inteligência artificial. Muito bom, quem quiser também conferir é @AlanBlancos, no plural. E ela diz que tocou ali antes do podcast Sweet Pea, de Amos Lee. Até rima o nome. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio e um big beijo. Um big beijo para todo mundo aí.